Olá, bom dia a todos. É um imenso prazer estar participando desse projeto, dessa mobilização que está sendo realizada pelo shopping. Realmente é uma grande oportunidade e eu me sinto honrada de poder fazer parte de alguma forma, com meu conhecimento, com a minha experiência e auxiliá-los nesse processo de atendimento, né, a pessoas com deficiência. Enquanto eu vou conversando com vocês, vou passar um pouco da minha experiência, um pouco sobre alguns casos, nós vamos falar também sobre condutas que devemos adotar e o manejo com pessoas que possuem deficiência, ok? Vamos falar aqui sobre alguns quadros, mas vamos dar assim bastante ênfase no quadro de autismo. Porque é um assunto que vem sendo falado, vem sendo trazido, né, nas mídias, nas redes sociais, e é um assunto que realmente vale atenção, porque existem formas muito específicas de lidar com essas pessoas, diferente muitas vezes do que outros quadros requisitam. Mas nós vamos falar também sobre outros transtornos e como atender essas pessoas que chegam até vocês com esses transtornos. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre o TEA. Vocês vão escutar falar bastante sobre a sigla TEA. O que significa TEA? Transtorno do espectro do autismo. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por uma díade que nós falamos, tá? O que seria essa díade? Essa díade, ela fala sobre algumas dificuldades que essas pessoas, algumas características, melhor dizendo, que essas pessoas que possuem autismo possuem, né? Então, elas têm muitas dificuldades, geralmente essas pessoas que têm autismo, elas apresentam muitas dificuldades sociais e dificuldades de comunicação e interesses muito restritos, interesses fixos e intensos e comportamentos repetitivos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Geralmente, as pessoas que têm autismo, elas apresentam interesse especificamente em um único objeto, em um único jogo, em um único personagem, e muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer uma mudança nesse interesse. Então isso já é uma característica importante que os pais, por exemplo, já começam a perceber nos seus filhos. Falando agora um pouquinho de comportamentos repetitivos, né? O que seriam esses comportamentos repetitivos? Que nós caracterizamos também como estereotipias, né? São alguns movimentos motores ou vocais que essas pessoas falam e que eles repetem isso com grande constância, tá? Então, nós vamos escutar muitas pessoas que têm autismo, às vezes, repetir falas de coisas que eles assistiram, de desenhos, de filme, ao invés de estar desenvolvendo um diálogo, por exemplo, né? Então você faz uma pergunta para a pessoa que tem autismo e aí que vem a grande dificuldade na comunicação. Muitas vezes ela não consegue reproduzir ou manter um diálogo com você, né? Ela não vai responder justamente aquilo que você está perguntando, né? Então eu vou perguntar para ela um exemplo, né? Oi, Heitor, tudo bem com você? O que ele vai fazer? Ele vai falar, oi, Heitor, tudo bem com você? Ele não vai me responder, tudo bem, Bruna, como você está? Isso não vai acontecer, tá? Então essa é uma característica, eles apresentam essa forma de se comunicar. E as estereotipias, né, que nós estávamos falando, que são os comportamentos repetitivos. Então, o que seriam esses comportamentos repetitivos? São comportamentos que eles fazem muitas vezes com a mão, né? Então, existe um movimento que ele é muito característico da pessoa que tem autismo, que nós chamamos de flap, né? Que é aquele movimento que eles ficam muitas vezes fazendo assim, abanando com as mãos, né? É uma forma até de você identificar que é uma pessoa que tem autismo, né? Muitas vezes eles ficam batendo palmas, né? Isso eles acabam executando esse movimento repetidas vezes. Um outro movimento também que é bem característico, eles ficam se balançando, fazendo este movimento aqui, né? Ou às vezes eles ficam pulando, que também é um movimento que é muito comum.
né? E vocês vão dizer assim, nossa, mas essas pessoas que têm autismo, todas apresentam essas mesmas características? Não. Por isso que nós falamos que existe um espectro, né? Transtorno do espectro do autismo. Então, o espectro é como se fosse uma régua, né? E aí, dentro dessa régua aí, de 0 a 10, vamos supor, né? Com esse comprimento, eu tenho aqueles que têm características muito marcantes, que são os autistas clássicos. Aí eu tenho o nível mais moderado, temos o nível leve e temos o autista, que nós chamamos de bom funcionamento, né? Com um bom funcionamento que ele consegue, muitas vezes o autismo ele acaba passando até despercebido. Ele tem algumas características do espectro, né? Que envolve a dificuldade de comunicação. Geralmente quando você vai conversar com essa família, a família fala do atraso que teve, geralmente é um atraso de fala, ele tem um atraso, né? Todos eles apresentam um atraso e isso é super importante no diagnóstico. Todos eles apresentam um atraso nos grandes marcos do desenvolvimento. Né? Então, quais são os grandes marcos do desenvolvimento? A comunicação, que geralmente começa, né, antes de 1 aninho, muitas vezes essas crianças, eles não começaram a balbuciar, a falar algumas palavrinhas, né? Eles começam a apontar, ou quando eles querem alguma coisa, eles vão atrás daquilo que eles querem, ao invés de pedir para a pessoa, às vezes, ou ao invés de verbalizar aquilo que ele quer. Tá? Então, são características importantes que vão se apresentando desde o início, desde as fases, assim, as primeiras fases, né, da mais tenra infância, ok? Só que os Aspergers, né, que a gente estava falando que é o autista de alto funcionamento, vocês vão escutar falar síndrome de Asperger, Asperger, né, existem algumas formas aí de falar, que são os autistas que geralmente já estão inseridos muitas vezes no mercado de trabalho, porque eles apresentam características mais leves do autismo, né? Mas geralmente eles têm uma cognição, ou seja, a parte da inteligência deles é super desenvolvida, né? Eu, por exemplo, atendo criança com 2 anos que já fala palavras em inglês, né? Ao invés de falar em português, ela fala muito mais em inglês do que em português. Então, criança com menos de 1 ano que olha a placa de carro e começa a falar placa de carro, né? Então, essas pessoas que têm o transtorno de Asperger, por exemplo, que é o autismo de alto funcionamento, elas vão ter algumas características, só que não serão tão graves como um autista clássico, por exemplo, né? Então, o que acontece? Por que a pessoa desenvolve o autismo, né? É importante falar, né, da alteração genética que acontece. Então, geralmente, tá? Podemos dizer aí que 70% dos casos tem uma questão genética muito importante, ou seja, algum dos familiares, dos pais, dos tios, dos avós, dos familiares mais próximos, eles apresentam características do espectro, mas às vezes acaba passando despercebido e por isso que não foi diagnosticado, tá? Então tem uma carga genética muito importante aí para as pessoas que possuem autismo, não só o autismo, como os outros transtornos que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Então, existe uma migração neuronal. O que é explicado, né? O que os especialistas, os médicos, os cientistas dizem? Que ocorre uma migração neuronal no cérebro do autista diferente do que ocorre em nós, que somos consideradas pessoas típicas, né? Então, essa migração neuronal, ela vai gerar um cérebro hiperexcitado, né? Então, a forma como é feita a sinapse no cérebro, ela ocorre de forma diferente do que ocorre com uma pessoa que não tem o transtorno do espectro do autismo, tá? Então, o espectro, né, voltando a falar da palavra espectro, o que significa? É uma ampla gama de severidade, de graus, né, como a gente estava falando ali no começo, pensando na ideia da régua, né? Então, existem vários prejuízos que vão acontecendo e isso vai variar do grau de autismo de uma pessoa para outra, tá? E aí, falando um pouquinho dos sintomas do autismo, né? Eles apresentam uma dificuldade, muitas vezes, de
de participar do mundo real, da situação que está acontecendo ali no momento, né? Então, vamos supor, você está em alguma festa, o que vai acontecer? Você vai ver sempre essa pessoa que é portadora do autismo numa situação aparentemente de isolamento, né? Ela não vai estar participando ali, né, de uma conversa, não vai estar participando de uma atividade ali, quando tá todos os familiares reunidos, ele sempre vai estar mais isolado ali no canto, ele não vai estar participando ali do que está acontecendo naquele momento, tá? Eles apresentam uma rigidez e uma necessidade de rotina, e aí isso é muito importante também para vocês saberem, né, o quanto que é importante que as coisas para eles já sejam premeditadas, já sejam previsíveis. Eles têm muita dificuldade de lidar com o imprevisível, né? Então, vamos supor, existem pessoas crianças, né, falando das crianças, que muitas vezes os pais, eles seguem um determinado caminho para levar essa criança para a escola, tá? E quando o pai, ele vai lá e ele muda o caminho, porque estava trânsito, por alguma outra questão, né? E aí essas crianças às vezes têm crise dentro do carro, por quê? O que aconteceu? Aí mudou a rotina, né, o trajeto escolar, e isso fez com que gerasse uma crise na criança. Então é muito importante que a gente tenha em mente, né, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o quadro de rotina, ou seja, um passo a passo do que vai acontecer. Nós sempre ensinamos os pais, né, e eu acho que é muito legal vocês profissionais também saberem, e assim, chegou uma pessoa com um espectro do autismo, né, o que eu preciso passar para ele? Um passo a passo do que vai acontecer ali naquele ambiente que ele está frequentando, ok? Aí a gente falou, né, um pouco já sobre o comportamento restrito, tá? Que são os comportamentos estereotipados, né? Então, vamos supor, entra no meu consultório uma criança com autismo. Eu tenho lá vários brinquedos. Geralmente ela vai procurar sempre o mesmo brinquedo. Ela não gosta de mudar a rotina dela, ela não gosta de mudar o brinquedo. E quando eu vou tentar fazer isso, muitas vezes eu gero uma crise na criança. Então isso tem que ser trabalhado de uma forma muito gradativa, com muita tranquilidade, evitando ao máximo falar o não assim diretamente para essa criança. Lógico que ela vai receber não, até porque é importante que isso aconteça e no decorrer da vida dela ela vai receber vários nãos. Porém, existe uma forma de a gente falar o não para essas pessoas, né? Então, eles têm esse interesse restrito. Eles assistem na televisão sempre as mesmas coisas, não gostam de mudar, né? Eles ficam grande parte do tempo com aquele mesmo interesse, então demora muito tempo para ele trocar ali o que ele tá vendo no YouTube ou coisas desse tipo, tá? Aí a gente fala também sobre a dificuldade na interação, né? Muitas vezes eles não gostam de estar participando, gostam do isolamento, né? Então vamos supor, na sala de aula, o que os professores às vezes trazem? Tá no pátio, os amiguinhos estão todos lá jogando, fazendo alguma atividade física. Esse aluno muito provavelmente ele vai estar andando, né, por volta da quadra, menos participando ali junto com os colegas, tá? Ou as crianças menorzinhas estão brincando ali, todas reunidas num círculo, o professor coloca todos juntos ali para estar brincando. Esse aluno, muito provavelmente, ele vai estar brincando ali sozinho num outro espaço, né? E eles têm uma dificuldade aí grande de atender a comandos, tá? Eles têm uma dificuldade de entendimento, principalmente aqueles mais graves. Então, se eu falo para ele assim, olha, pega aquele copo de água ali para mim, por favor, muitas vezes ele não vai atender, né? Ele não vai entender o que você está falando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar na mão dessa criança, levar até lá e falar, olha, eu pedi para você pegar o copo de água. Então, a gente precisa ensinar os comportamentos. Aí que vem a importância das terapias, né? O ensino dos comportamentos. E uma outra questão importante que a gente vai falar agora é sobre as alterações sensoriais, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas que possuem autismo, eles têm muita sensibilidade, geralmente a lugares que tem muitas pessoas, a barulhos, né? Então, vamos supor, vai no aniversário, na hora de cantar parabéns, geralmente é uma ocasião onde eles têm crise, né? Em um lugar onde tem muitas bexigas e começa todo mundo a estourar a bexiga.
Imagina se para nós, né, já é complicado às vezes escutar certos barulhos, para eles é muito mais. Eles têm já comprovadamente, né, muitos deles têm uma sensibilidade auditiva, tanto que eu tenho pacientes que usam fone, né, que é adaptado justamente ao grau aí de sensibilidade que ele tem, tá? Então, existem alguns recursos que são realizados no atendimento dessas pessoas para evitar que se tenha uma crise, tá? Então, essa sensibilidade, ela varia até não somente da parte auditiva, como da parte tátil também. Tem alguns que existem, que possuem, que apresentam restrições até ao tipo de roupa que está usando, né, o tipo de tecido, e tudo isso é muito delicado de se perceber, e aos poucos aí as famílias vão entendendo como lidar, né, e como trabalhar, como fazer o manejo dessas crianças e adolescentes, tá? Então, o autismo, ele vem crescendo a cada dia mais. E por que deve-se, né, esse crescimento? Está muito relacionado à acuidade que vai sendo realizada ao diagnóstico nos dias atuais, né? Antigamente, essas pessoas, elas não eram classificadas muitas vezes como autismo, tá? Elas eram, às vezes, diagnosticadas como esquizofrênicos, né, com retardo mental, com outras síndromes, acabavam recebendo outros diagnósticos, mas como foi sendo aprimoradas as técnicas, né, diagnósticas, então hoje é possível a gente fazer um diagnóstico mais apurado desses quadros, né? Então, o diagnóstico é feito através de observação e precisa da equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? Envolve psicólogo, envolve médico, neurologista ou psiquiatra, um terapeuta ocupacional, envolve fonoaudiologia. Então, todos esses profissionais precisam analisar essa criança antes de fechar esse diagnóstico, tá? Então, o número vem aumentando tanto que vem se percebendo que existem muito mais crianças diagnosticadas com autismo do que com quadros como síndrome de Down, do que criança com câncer, por exemplo, ou criança diabética. Então, para vocês terem uma ideia do aumento do quadro, né, de autismo, tá? Então, esses dados que eu estou passando para vocês foram extraídos de um livro, tá, que eu tenho sobre autismo, que é O Mundo Obscuro e Conturbado do Autismo. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui, né, de outros transtornos, além da questão do autismo, né? E esses transtornos que nós vamos falar agora, nós podemos dizer que são os transtornos invisíveis, né? Como que são esses transtornos? Vocês vão escutar falar muito ainda sobre as pessoas que têm o TDAH. O que é o TDAH? É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E por que a gente precisa, né, falar um pouco sobre esse quadro, né? Muito provavelmente vocês vão encontrar essas crianças aí pelo shopping, né, em outras situações, em restaurantes, enfim. Né? São crianças que geralmente no início da infância têm grande dificuldade de ficarem paradas, de ficarem focadas em alguma atividade, né? Elas têm um padrão de comportamento diferenciado, tá? Infelizmente, há tempos atrás eram vistas como crianças mal educadas, crianças sem limites, crianças desobedientes, né? E hoje, olhando com mais cuidado, com mais carinho para essas crianças, o que foi observado? Que o cérebro dessas crianças também funcionam de forma diferente, ou seja, são crianças que não produzem a dopamina, que é uma substância que todos nós produzimos, porém essas crianças, elas não produzem esse hormônio aí, essa substância que é a dopamina, e muitas vezes, dependendo do grau dos prejuízos causados pelo transtorno, é necessário que essa criança seja medicada para que ela consiga ter uma boa evolução pedagógica e uma boa evolução na vida dela de uma forma geral, né? Porque as crianças que não foram detectadas lá atrás com TDAH, o que acontece? Esses prejuízos, eles se seguem na vida adulta. Tá? Então, hoje em dia, nós encontramos vários adultos, eu até recebo adultos,
no meu consultório com dificuldades de se manter no emprego, por exemplo. São pessoas que têm dificuldade de se manter nos seus relacionamentos. E aí, quando você vai ver o histórico, você vai conversar com um familiar, por exemplo, né, desse paciente, e a gente acaba percebendo o quê? Que essa pessoa ela não foi diagnosticada lá atrás, ela tem um quadro aí de TDAH, né? E infelizmente ela não foi diagnosticada e os prejuízos foram acontecendo aí no decorrer da vida dela. Antigamente realmente não se diagnosticavam pessoas com TDAH, né? Mas hoje em dia a gente vê a importância do diagnóstico, porque são pessoas que necessitam de uma intervenção terapêutica cedo, para que elas saibam como lidar com situações de frustração, por exemplo, porque são pessoas geralmente muito impulsivas, que falam as coisas muitas vezes sem pensar e sofrem as consequências disso, né? E depois ela acaba olhando o que ela fez, acaba se sentindo culpada e muitas vezes não tem como voltar atrás em algumas situações, tá? Então, esse transtorno, no início da vida, ele vai se apresentar de que forma? Com uma agitação excessiva da criança, né? São algumas crianças que não param, né? Parece que ele tem um comichão. E aí ele vai usar os brinquedos de uma forma diferente. Então vamos supor, ele tá ali num escorregador. Ao invés dele ir fazer o processo trivial ali de subir as escadas e ir no escorregador, vamos supor, ele vai estar escalando esse escorregador de uma outra forma, que você vai olhar e vai falar, poxa vida, né, que estranho, por que essa criança não dá a função que o escorregador realmente tem, né? Um outro transtorno aqui, para a gente não se estender demais num transtorno específico, né? Mas a gente vai falar também do TOD, que é o transtorno opositor e desafiador, né? Então, é muito provável que vocês encontrem também crianças e adolescentes com esse transtorno, né? É uma pena que demora tanto tempo para os pais identificarem para poder fazer o tratamento dessas crianças, tá? Mas a criança e o adolescente que apresenta esse quadro, eles precisam ser identificados o quanto antes possível iniciar o tratamento, tá? Porque esse transtorno ele pode se complicar após os 18 anos, após a formação da personalidade dessa pessoa e virar um transtorno de conduta, que é o que nós conhecemos hoje em dia como delinquência juvenil, tá? Então são pessoas que apresentam comportamentos muito desafiadores, geralmente desafiador com relação a figuras de autoridade. São crianças e adolescentes que sempre mentem, que nunca contam a verdade, né? Acabam ocasionando algumas situações em sala de aula ou dentro de casa muito desconfortáveis. A gente tem visto aí vários acontecimentos, né, que vêm ocorrendo nas escolas, como desafiar os professores, levar armas para a escola, né, arma branca, arma de fogo. Então, tudo isso faz parte do universo dessas pessoas que têm o transtorno opositor e desafiador. São pessoas que têm muita dificuldade de aceitar regras, né, de aceitarem que seja colocada alguma disciplina nela, e aí o que vai acontecer? Ela vai se opor, ela vai bater de frente, tá? E geralmente, como que ela reage a regras, a comandos? Ela vai reagir de forma agressiva. Infelizmente, essa agressividade muitas vezes ela não vai vir só verbalmente, mas ela pode vir também de forma física, tá? Existe também tratamento para essas crianças, com certeza existe, né? Além do tratamento medicamentoso, que é importante também, assim como o TDAH e o autismo, dependendo do grau, o transtorno opositor e desafiador, ele também tem o tratamento, o medicamento correto para ser usado. E a terapia para essas famílias, para esses quadros, né, para esses pacientes, é importante dizer aqui que não envolve somente o paciente, mas envolve também o familiar. Porque o familiar, ele precisa aprender a como lidar com essas pessoas, para formar adultos melhores, para a gente conseguir com que essas pessoas que apresentam esses transtornos tenham o melhor desenvolvimento possível, tá? E aí o último quadro que eu acho que é importante falar
é aquela pessoa que tem o síndrome de Down, que tem a síndrome de Down, né? Então é um quadro que é mais fácil de a gente conseguir diagnosticar, porque eles têm características físicas muito específicas, né? E de personalidade também. São pessoas que têm uma personalidade assim muito forte, né? Às vezes também são bem resistentes a comandos, né? Eles têm aquela característica física com os olhinhos mais amendoados, eles têm uma fenda também na mão, e é possível diagnosticar a síndrome de Down desde o ventre, né? Da mulher, desde a época da gestação. É feito um exame que é tem um morfológico e tem a translucência nucal, onde eles medem o tamanho da nuca do bebê e através disso eles conseguem identificar e saber se a criança ela vai ser portadora ou não da síndrome de Down, tá? Essas crianças que têm síndrome de Down, geralmente eles apresentam problemas cardíacos, tá? E por conta dessa questão da nuca deles, então não são todas as atividades que essa criança ela vai poder participar, né? Então é muito importante que vocês orientem a família quando receber aí no shopping, quando for algum brinquedo, né? A criança for participar de algum evento, assim, perguntar para essa família antes se está autorizada essa criança a participar de alguns brinquedos, tá? Para que não aconteça alguma lesão, né? Ou a criança não venha a ter algum problema cardíaco ali enquanto estiver passeando pelo shopping. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, né, rapidamente. Então, assim, os diagnósticos, é importante que tenha um diagnóstico médico, é um médico que vai bater um martelo sobre o diagnóstico. O que acontece muitas vezes é que essas crianças, elas chegam no nosso consultório, ou no fonoaudiólogo, porque tá com atraso na fala, ou olha, vai no psicólogo porque o comportamento tá ruim, né? Nós vamos observar e vamos fazer um levantamento dessas características dessas crianças e desses adolescentes, tá? Porém, depois a gente precisa que essa criança e esse adolescente, além dele fazer um acompanhamento com os terapeutas, ele precisa ir ao médico, não só para bater um martelo e fechar um diagnóstico, tá? Isso é importante? Sim. Por quê? Porque essas crianças, elas têm algumas, como que eu vou dizer, eles têm alguns recursos que precisam ser adaptados, por exemplo, na escola ou em alguns lugares que eles forem, tá? Não somente a criança que tem autismo, tá? A criança que tem TDAH, por exemplo, ela tem uma grande dificuldade de acompanhar em sala de aula, então é importante que se façam algumas adaptações. Então, essas crianças, elas têm alguns direitos, por isso que é importante o diagnóstico, porque é somente com um laudo do médico que ela vai conseguir usufruir desses direitos que ela necessita, tá? Então, o médico, ele vai dar um norte aí dos tratamentos que são mais importantes para essa criança, quais são as terapias mais importantes, né? Geralmente as terapias, elas são infindáveis, né? Essas pessoas, elas vão precisar de terapia aí no decorrer da vida delas, dificilmente elas vão receber alta, tá? E muitas vezes há necessidade de medicar alguns casos, por isso que é importante a participação aí do neuropediatra ou do psiquiatra infantil. E finalizando esse vídeo, né, essa parte do treinamento, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da influência aí das mães, né, como que antigamente era vista essa questão aí das mães relacionada a esses transtornos. Vocês sabiam que lá atrás, né, as crianças que eram diagnosticadas com autismo, existia uma teoria que falava-se que que as mães dessas crianças eram mães frias. Olha só que coisa, né? E nós sabemos que na realidade, hoje, né, nós sabemos que na realidade isso não tem nada a ver, existe um componente genético muito importante aí envolvido, né? Mas eles diziam que a criança desenvolveu o autismo, por quê? Porque essa mãe, ela não fazer a troca de olhar com a criança quando ela estava amamentando, quando ela estava cuidando dessa criança, né? Existem teorias de que a criança tomou vacina, né? Aos 2 anos a criança, não sei se existem pais aí que estão assistindo esse treinamento, mas aos 2 anos a criança ela tem que tomar um monte de vacinas.
Então, existia antigamente alguma teoria e alguns pais ainda chegam para mim questionando isso. Se foi quando vacinou a criança que apareceu o problema. Por quê? Porque geralmente aos 2 anos de idade, nós temos uma poda neuronal. O nosso cérebro ele vai fazendo alguns cortes, algumas podas aí na sinapse e aí o nosso cérebro ele começa a funcionar de uma forma diferente. E é geralmente nesse momento que começa a aparecer características dos transtornos, tá? Então esse que é o motivo na realidade, tá? Então eu acredito assim que a gente pode estar encerrando nesse primeiro momento aí, com toda essa questão que eu trouxe, contextualizando um pouco, falando um pouco sobre esses transtornos que são muito comuns. Essas pessoas vão aparecer aí no dia a dia de vocês, né? E vocês necessitam aí fazer algumas adaptações para que o passeio no decorrer do momento que eles estejam dentro do shopping, né, seja o mais agradável possível. Não somente para essas pessoas, mas também para os familiares dessas pessoas. E também que vocês saiam, né, com a sensação de dever cumprido, de que conseguiram aí prestar um serviço de qualidade para essas pessoas, ok? Então daqui a pouco a gente volta com mais um módulo, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em técnicas, tá? E condutas que nós devemos adotar no manejo com essas pessoas.